Olá pessoal, boa tarde. Hoje é o dia 8 de setembro de 2025, por volta aí das 16 horas e 30 minutos, certo? Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o mundo espiritual. Como vocês sabem, eu já venho fazendo aí alguns vídeos para relatar a minha experiência depois de um ataque espiritual que eu sofri. E eu achei importante compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, certo? Para abrir os olhos de algumas pessoas, né? Então, eu venho falando muito aí sobre os principados, sobre as potestades, que são os dominadores deste mundo, certo? Mas hoje eu gostaria de falar sobre o mestre, sobre Jesus Cristo, né? Aquele que representa o amor. Quando alguém fala em Jesus Cristo, pelo menos para mim, a única palavra que vem à minha mente é amor. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E uma prática muito importante, né, que, que se deriva do amor, né? Eu acho que quando se fala em amar o próximo, a gente já pensa logo em querer bem, cuidar, né? E uma forma de cuidar, né, que pregada por Jesus Cristo, né, é repartir o pão, né? Repartir o pão. E isso virou até um simbolismo, né? Na última ceia, ele repartiu o pão, deu a seus discípulos, né? E diz e disse para que todos comessem e todos bebessem, né? Que esse seria o cálice da nova e eterna aliança. Eu não sou especialista em, em Bíblia ou, ou, ou em religião, praticamente. Depois desses ataques espirituais aí eu não tenho mais religião. Mas essa prática de repartir o pão começou a fazer muito sentido para mim depois desse ataque espiritual, certo? Porque eu creio que o mestre ele ele foi morto porque ele foi um revolucionário. Algumas pessoas falam: "Não, Jesus Cristo não foi revolucionário". Mano, para mim, né, na minha opinião, sim, ele foi um revolucionário e foi um dos maiores revolucionários que já existiu até hoje. Porque em uma época aonde era olho por olho e dente por dente, você vinha falar do amor, você vinha falar da compreensão, da compaixão, e repartir o pão. Isso é uma forma revolucionária, isso é um ato revolucionário. E eu acho que isso incomodou muita gente. Incomodou muita gente que estava no poder naquela época. E por isso ele foi morto. Eu creio que ele foi morto porque ele veio com a nova ordem do amor, com um novo mandamento. Ele veio com um novo mandamento do amor. E a partir do momento que as pessoas começassem a praticar esse mandamento, não iria existir mais guerras e nem desigualdade social. Porque quando você começar a amar as pessoas como você mesmo, não tem como as pessoas guerrearem. Não tem como existir desigualdade social. Entende? Então eu acho que esse símbolo dele repartir o pão significa muito. Significa que a fé
ela é válida quando ela tem obras, certo? Quando essa fé ela produz frutos para trazer igualdade, para que todas as pessoas possam se alimentarem. Eu acho que no fundo o que Jesus queria era isso, né? Que esses símbolos, né? Esse símbolo aqui de repartir o pão, na realidade o que ele queria é que todas as pessoas no seu dia a dia tivessem isso aqui, ó. Todos pudessem se alimentar com qualidade. E o que ele queria era o que? Igualdade social, certo? Que todos pudessem ter uma vida confortável, que as pessoas pudessem ter o que se alimentar, se vestir. E é isso. Eu acho que a fé, ela tem que buscar isso. A verdadeira fé cristã, ela tem que buscar essa igualdade para que todos tenham oportunidades iguais, certo? Ah, Lu, isso representa que a gente deve ajudar as pessoas, a gente deve ajudar as pessoas que estão necessitadas, que estão passando fome, que estão desabrigadas. Cara, sim, a curto prazo nós temos que ajudar pessoas nessa situação, mas eu creio que o amor ele vai muito além disso. O amor que Jesus fala, que nós temos que tomar atitudes para que não exista pessoa nessas condições. Nós temos que ir atrás de uma igualdade social para que não exista pessoas que precisem dessa ajuda. É lógico que a curto prazo nós temos que ajudar essas pessoas, mas a longo prazo medidas eu creio que devem ser criadas para que não existam mais pessoas que precisam dessa ajuda. Porque eu creio que nós temos que buscar medidas para que exista uma igualdade social, certo? Para que pessoas possam usufruir do mesmo benefícios. É o que eu acho. Eu não sou dono da razão, mas eu acho que o cristianismo representa isso. Ele representa o amor, ele representa a igualdade e ele representa a paz. Ele não é apenas um símbolo, não é apenas um símbolo para ficar sendo repetido dentro de templos. Depois dessa experiência espiritual que eu tive, sinceramente eu gostaria de não ter experienciado, mas aconteceu. Eu pude compreender que a verdadeira fé, e a verdadeira fé que importa, é a fé com obras. É aquela que vai trazer igualdade e a paz, que possibilita aí que todas as pessoas tenham uma refeição farta, certo? Depois desse ataque espiritual, eu pude observar isso. Porque infelizmente nós estamos vivendo em um mundo, esse mundo nosso aqui é um mundo de trevas. É um mundo dominado pelos principados e pelas potestades. E essas potestades aí, desde que nós entendemos como gente, ela vem incentivando guerras, desigualdade social, onde poucos têm muitos e uma grande maioria, infelizmente,
passam aí por dificuldades. E sem falar daquelas pessoas que estão praticamente abandonadas nas ruas, dominadas pelo álcool, dominado pelas drogas, pessoas vítimas aí de demônios. Então eu pude compreender depois desse ataque espiritual que ser cristão é muito mais compromisso, exige muito mais compromisso, dedicação e coragem do que eu imaginava. E quando você decide ser realmente um cristão, cara, a possibilidade de você ser perseguido e morto é muito grande. Não é à toa que em vários países eles não aceitam o cristianismo. Eles não aceitam o cristianismo, porque o cristianismo ele prega a igualdade, a paz, certo? E o amor. Ah, Lúcio, mas por que tem países que aceitam esse cristianismo de boa? Cara, assim, basicamente aí eu não acredito, quer dizer, sinceramente eu não acredito que existam países aí cristãos. Porque a partir do momento que você exercer a verdadeira fé com obras, você vai ser perseguido. O que existe é uma fé morta sendo praticada em templos. Você pode cantar, você pode ir para o seu templo cantar, você pode ir para o seu templo lá fazer suas preces, orar, ou rezar, ou eu não sei, né, o que tem vários tipos de religiões aí. As pessoas podem praticar essa fé, desde que ela seja uma fé morta, desde que essa fé não corra atrás de uma igualdade social, desde que essa fé aí ela não corra atrás de um mundo sem guerras. Porque a partir do momento que você começar a ter atitudes para criar uma igualdade social, para inibir guerras, cara, você pode ter certeza que o bicho vai pegar pro seu lado e você vai sofrer represália. E a situação vai ficar complicada quando você começar a exigir como você começar a querer criar uma distribuição de renda justa e honesta. Cara, o negócio vai ficar louco. Ah, Lúcio, mas então o que nós podemos fazer para diminuir a desigualdade, para criar um mundo mais justo, um mundo mais honesto? Então assim, cara, tem uma imagem aqui, ó, que chamou muito minha atenção, né? Essa imagem aqui, certo? Ah, Lúcio, mas por que essa imagem chamou a atenção? Cara, essa imagem me chamou a atenção aqui porque eu tô vendo pessoas trabalhadoras querendo tomar o poder, né? Querendo tomar o poder, invadir esse prédio aí em Brasília. Se não me engano, esse prédio é lá em Brasília, foi invadido, porque o povo quer tomar o poder. O povo ele tá o quê? O povo ele tá inconformado com a gestão de um governo, ele quer tomar o poder. Mas eu te pergunto, cara, o poder do povo tá aí? O poder do povo se encontra aí? Cara, sinceramente, eu não acho que o poder do povo tá aí não, cara. Eu não acho que é aí que a gente vai conseguir uma distribuição de renda justa e honesta. Não é aí que nós vamos conseguir
uma igualdade social. Não é aí que a gente vamos conseguir a paz, um mundo sem guerras, certo? Ah, mas por que, Lúcio? Cara, porque a maioria dessas pessoas que estão aí, a maioria dessas pessoas aí que se dizem ser representante do povo, são beneficiadas pela desigualdade, né? Eu te pergunto, como que alguém que é beneficiado pela desigualdade vai querer acabar com a desigualdade para trazer a igualdade para a população, para os trabalhadores? Certo? Então, sinceramente, eu não consigo acreditar que a solução para ter um mundo mais justo esteja aí. Eu acredito sim que a solução para ter um mundo mais justo seria os trabalhadores se unirem para criar medidas tanto econômicas para que isso traga um retorno para o social, que ele comece a interferir na economia, ele começa a interagir, fazer parte dela. É lógico que ele faz parte dela. Sem os trabalhadores não existe nada. Mas como ele começasse a cobrar por ela e não aceitar que terceiros venham cuidar dele. Certo? Eu acredito nisso. Eu acredito que o poder do povo não se encontra aí. Eu acredito que isso aí são medidas para criar uma ilusão, para que o povo olhe que o poder dele está aí. Nós temos que tomar o poder, que o poder está aí, cria aquela ilusão que o poder está aí, como na realidade o poder não está aí. O poder do povo é muito mais grande, cara. O poder do povo é gigantesco, porque o povo, ele é o trabalhador, né? Ele que retira recursos da natureza e transforma em bem de consumo. Ele é o consumo. Os trabalhadores são consumo, cara. Cara, os trabalhadores têm o poder de transformar qualquer empresa em bilionário ou não através do seu consumo. E isso é um poder gigantesco. Acho que se o povo, quando ele começar a se organizar e começar a cobrar pelo seu consumo, cara, ele pode começar a cobrar um retorno para o social. Ah, mano, a sua empresa é bilionária, mas ela é bilionária porque nós consumimos dela. Nós consumimos da sua empresa. E para nós consumir da sua empresa e transformar a sua empresa em bilionária, o que você está disposto a retribuir para o social? Podendo aí, sei lá, construir escolas, asfaltar ruas, criar benefícios, sei lá, e essas atitudes gerariam emprego também, né? Então você está vendo como o negócio desenrola a partir do momento que os trabalhadores entrarem em ação e começarem a interagir na economia. Quando ele tiver esse despertar e ele reconhecer que ele é o consumo, que ele é a riqueza. Porque esse dia eu estava ouvindo uma palestra, eu vi uma pessoa falando assim, não, mas o dono da empresa ele é importante. Ele é mais importante que os trabalhadores, porque é ele que gera o emprego para o trabalhador. O dono da empresa gera o emprego para o trabalhador. Eu falei, cara, tudo bem, então assim, né? Eu pensei, falei, poxa vida, mas se é o dono da empresa que gera emprego, porque quando aquela empresa perde os consumidores, o dono começa a demitir, né? Porque se é o dono da empresa que gera emprego, a empresa, mesmo que ela não tenha consumidores, ela tem o dono. Se é o dono que gera emprego, por que ele começa a demitir? Cara, a partir daí você percebe que quem gera emprego são os consumidores, que são os próprios trabalhadores. Seriam o quê? Seriam trabalhadores trabalhando, ganhando salários e consumindo, né? E esse consumo aí gerando mais trabalho, e ficaria um ciclo ali, trabalhadores gerando consumidores, consumidores gerando trabalhadores. E o dono da empresa seria um administrador disso.
Mas aí você vê a importância dos trabalhadores, que são os próprios consumidores, certo? Os caras falam, não, mas então aí que eu acho que a gente poderia cobrar por esse consumo, e através do método que os trabalhadores se organizassem e começassem a cobrar por esse consumo, trazendo benefício para o coletivo, para o social, nós poderíamos acabar aí com o desemprego e acabar com a fome aí, certo? Isso seria uma forma de amor ao próximo. Amor ao próximo é você criar medidas para que pessoas não precisem de ajuda, certo? Porque lógico que a curto prazo, quem tem condições deve ajudar pessoas necessitadas, mas a longo prazo, eu acho que nós devemos, os próprios trabalhadores, criar medidas para que não haja pessoas necessitadas. Isso seria uma forma de amor, certo? E ao mesmo tempo aí inibir as guerras não produzindo armas, né? Mas isso aí teria que ter uma colaboração dos trabalhadores de uma forma global, mundial, certo? Porque aí eu acho que já implica aí um pouco mais de tempo, porque teria que ter aí uma cooperação global, porque não adianta um país A acabar com as armas e o país B continuar armado, porque o país B vem aqui e domina o país A, entendeu? Porque pessoas armadas sempre vai dominar pessoas desarmadas. Então teria que ser uma cooperação global, teria que ser algo mundial, uma inibição de guerras mundial. Quando houver aí esse despertar dos trabalhadores aí, que eles são a riqueza de tudo, eles precisam de uma igualdade social e não de guerra, e não se matarem. Beleza? Ah, Lúcio, mas como a gente vamos fazer isso se nós depende dos donos das empresas? Cara, igual eu falei, né? Na realidade são os donos da empresa que dependem dos trabalhadores. São os donos da empresa que dependem dos trabalhadores, e eles que deveriam estar investindo no social para compensar esse consumo que os trabalhadores dão para eles. Porque na realidade ali os trabalhadores estão dando para ele produção e consumo, certo? Mas se caso aí os trabalhadores aí, os donos de empresas não quiserem cooperar com os trabalhadores, eu acho que uma medida seria os trabalhadores criarem um espírito de dono, né? Um espírito de dono de empresa. Eu vou falar espírito de dono, e uma forma dos trabalhadores criar esse espírito de dono seria eles criar uma cooperativa e aos poucos ir comprando as grandes empresas. É sério, Lúcio? É sério que você está falando? É sério, cara. Mas o que os trabalhadores ganhariam em comprar, criar uma cooperativa e comprar as grandes empresas? Porque assim, cara, porque se os trabalhadores comprassem as grandes empresas, o que aconteceria? Não ia mudar muita, ia mudar o quê? Ia mudar que ia continuar a mesma coisa. Ia pagar os funcionários, a empresa que agora seria os trabalhadores, iria pagar os próprios funcionários, que seriam os próprios trabalhadores, iria pagar seus impostos, certo? A única diferença é que o lucro daquela empresa não ia mais para o bolso de terceiros, de algumas pessoas. Esse lucro iria voltar para o social, certo? Iria voltar para o social e essa empresa ela teria como objetivo dar uma qualidade de vida melhor para os funcionários, porque na realidade os funcionários que são os donos dela, funcionários que são donos, então nada mais justo do que mais benefícios para o funcionário, certo? Mais benefício ali,
mais qualidade de trabalho e o lucro dela, uma parte ficaria para ela estar sempre fazer ali um capital de giro tal, e inovando ou até mesmo comprando mais novas empresas, mas uma boa parte aí voltando para o social, porque o social seria o dono dessa empresa, entendeu? Seria o dono da empresa. Então o lucro já não ia mais para o bolso de um grupo de pessoas. O lucro voltaria para o social. A empresa continuaria pagando seus impostos, continuaria pagando seus funcionários, melhoraria os benefícios dos funcionários, porque ela não precisa lucrar tanto. E o lucro voltaria para o social. Certo? Ah, mas você acha que daria certo, cara, uma cooperativa? Cara, assim, a cooperativa seria uma forma, uma ideia, né? Uma ideia, mas é lógico que eu não sou especialista em cooperativa nem nada, mas eu acho que seria uma forma de trazer grandes empresas para o coletivo de volta, para a sociedade de volta. Porque eu sei que essa eu sei que essa eu sei que essa medida aí ia causar muita confusão no país, porque nós vivemos num país capitalista, né? E trazer essas empresas de volta para o social dá a entender que nós iríamos entrar no comunismo ou no socialismo. Mas na realidade eu creio que não. Na realidade eu creio que os trabalhadores iriam montar uma cooperativa e comprar as suas próprias empresas, certo? E a partir do momento que aquela empresa fosse dos trabalhadores, o lucro dela iria voltar para o social, iria voltar para o coletivo, entende? Ela iria continuar pagando seus funcionários, ela iria continuar pagando os seus impostos, mas aí uma parte do lucro dela iria voltar para o social e não para o bolso de algumas pessoas, entende? Ah, Lúcio, mas como seria isso, né? Você acha que isso daria certo? Você acha que essa empresa não teria o risco de quebrar, de falir e os trabalhadores ficarem no prejuízo? Cara, eu te pergunto, eu vou te fazer uma pergunta então, cara. Qual é o risco de uma empresa quebrar aonde os seus consumidores são os próprios donos dela? Um exemplo, você compra uma emissora de TVA, certo? Qual é o risco dessa emissora de TVA perder os seus espectadores, os seus consumidores ali, né? Se perder a sua audiência, né? Qual é o risco dessa TV, né? Dessa TV, né? Dessa emissora de TVA perder a sua audiência, se a sua audiência são os trabalhadores que são os próprios donos dela. Você acha que se tivesse uma cooperativa dos trabalhadores do país todo e esse e se essa emissora
essa emissora de TV. No caso seria a emissora A. Você acha que esses trabalhadores iriam deixar de dar audiência para sua própria emissora para dar audiência para a emissora concorrente? Cara, então é muito difícil, cara. Ah, os trabalhadores nessa cooperativa faliam a empresa porque eles são os próprios consumidores. Entendeu? Eles são donos e são consumidores. Se eles compram uma empresa de refrigerante e eles são os donos dessa empresa de refrigerante, eles sabem que o lucro dessa empresa de refrigerante vai trazer benefício para os trabalhadores que trabalham nela e ao mesmo tempo aí trazer um retorno social. Qual é o risco dele deixar de comprar dessa empresa de refrigerante para comprar da concorrente dela? Então é muito difícil essas empresas falir. É lógico, assim, eu avaliando a teoria, eu não sou especialista em nada, certo? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou especialista em economia, em política, em nada. É só uma reflexão aqui, certo? Eu peço